Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Revinas. Eu sou a Ra e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre todos os livros que eu li agora no mês de maio, tá certo? Fazer a retrospectiva de maio aqui com vocês. Então, pra começar, é um livro que eu tinha falado já na retrospectiva do mês passado, porque eu tinha começado ele no mês passado e só terminei agora no começo de maio, terminei dia 4 de maio, ele depois de muita luta, tá certo? Eu demorei quase um mês lendo esse livro, que é Witches Get Stitches, da Juliette Cross. Ele é o terceiro volume da série Stay a Spell, que tá toda disponível no Kindle Unlimited, tá? Não tem versão em português ainda. Esse foi o livro que quase me fez desistir da série, porque, Jesus amado, que livro chato. Eu achei que eu fosse gostar do livro, porque eu gostava dos personagens que são os protagonistas, Violet e Nico, dele nos outros livros, como personagens coadjuvantes, eu gostava deles. Porém, eles sozinhos são um pé no saco, porque Violet, tipo, ela passa uma vibe de durona, não sei o que, mas é completamente... Quando você tá lendo dentro da cabeça dela, sabe? Tipo, foi um livro que... Eu tô feliz que eu acabei, porque não suportava mais ele, eu quase desisti desse livro, de boas. O segundo livro que eu li no mês foi o livro que eu resenhei no último vídeo aqui do canal, que é O Fantasma de Cora, de Fernanda Castro, tá certo? Livro nacional, que é super gostosinho, é uma leitura que mistura um pouco de Jane Austen com Agatha Christie, com uma vibe meio novela das 6, novela de época das 6. E eu gostei muito, e acho que é uma ótima leitura pra quem gosta de um livro que fala sobre mistérios, mas também fala de vestidos e romance, e tem uma protagonista, assim, super independente, meio Lizzie Bennet, sabe? Então eu acho que vocês vão curtir, tá certo? Se você gosta de Lizzie Bennet, você vai curtir Francine. É isso que eu tenho a declarar, tá? Elas são bem parecidas, na minha opinião. E pra quem tá afim de ler mais obras nacionais, eu super indico que vocês procurem os outros trabalhos da Fernanda Castro também, tá certo? Depois disso, eu li o Rainha Charlotte, que eu também já resenhei aqui no canal, tá? Da Julia Quinn e Shonda Rhimes, o livro prequel / Fora da Ordem dos Bridgerton, tá? Que é o livro que fala sobre a Rainha Charlotte e o rei George III, que foi basicamente o livro da minissérie da Rainha Charlotte. E quem viu o vídeo viu que, assim, eu não curti. Eu não gostei. Esse livro... Eu tinha altas expectativas pra ele, porque eu adoro a série dos Bridgerton. Eu adoro os livros de Julia Quinn, vocês estão cansados de saber disso. Mas o livro foi uma bela de uma decepção e que ainda me deixou tendo alguns ataques de ansiedade, porque tem umas cenas muito desconfortáveis nele. Pra quem tem problemas de saúde mental, especialmente, tem as cenas, assim, de tratamentos de saúde mental que... Foi difícil passar por elas, tá certo? Eu sofri pra terminar esse livro, mas terminei. E já tem resenha tanto do livro quanto da minissérie aqui no canal. Vou deixar linkadas aqui embaixo e aqui em cima pra vocês, tá? Então, quem quiser, vai lá ver. Depois de Rainha Charlotte, eu passei pro terceiro livro que tava na minha TBR dos livros que eu precisava ler esse mês, que era mais um livro nacional, que foi o Senciente número 5, da Carol Chiavato, tá certo? Esse livro, na verdade, ele é uma novela bem curtinha, ele tem só 152 páginas no Kindle, que é a versão que eu tenho dele, é a versão do Kindle. Ele é um livro de ficção científica e, assim, eu adorei. Sério, tipo, foi uma das minhas melhores leituras nos últimos tempos. E me ajudou muito ter lido ele depois da Rainha Charlotte, porque eu tava, assim, super mal depois de ler Rainha Charlotte e não tava me sentindo bem. Mas esse daí me salvou de ter uma ressaca literária, porque o livro é ótimo, tanto que eu li ele numa tarde só. Eu comecei acho que umas 3 da tarde, 10 da noite eu tava terminando ele. Isso parando pra fazer outras coisas e tal, mas ele é muito bom. Eu adorei os personagens. Theo e Lynn, se eu não me engano, são os protagonistas. Eu gostei muito porque a gente tem o ponto de vista dos dois, fiquem revezando entre cada capítulo. Um capítulo começa com Lynn, depois vai pra Theo, volta pra Lynn. E é um livro que fala sobre questões morais incrivelmente bem. E a Carol criou um universo pra esse livro que, assim, por mim, ela podia fazer mais uns 5 livros desse universo, que eu quero saber mais sobre a Universidade da Birgia, eu esqueci de anotar o nome, mas, tipo, essa Universidade Intergaláctica que é composta por 13 planetas diferentes e tal, que é um dos maiores poderes da galáxia. Ser uma universidade, pra mim, é incrível. Eu achei, assim, um livro sensacional. É um livro que é claramente adulto, tá certo? É um livro para maiores de 18, mas que é muito bom. Eu super recomendo. Vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser comprar, inclusive. E depois de Senciente número 5,
eu comecei esse moço daqui, When Life Gives You Vampires, certo? Da Gloria Duck. Esse daqui foi um livro que eu peguei na louca na livraria, porque eu achei o nome engraçadinho, fui ler a premissa, achei a premissa legal. A história fala sobre a protagonista aqui, Lily Bynes, uma moça de 25 anos que é plus size e que passou a vida toda tendo problemas com seu corpo porque ela não consegue se aceitar por ser plus size, ela não consegue ser feliz sendo plus size e ela sofre pressão da sociedade, sofre pressão da mãe dela, então ela tem 200 mil problemas de imagem por causa disso e vive fazendo aquelas dietas mirabolantes e tal, e passar fome e depois vai fazer binge eating por causa disso, pá, e nunca consegue perder peso. E um belo dia, depois de uma noitada fora com a melhor amiga dela, ela acorda transformada em vampira. E agora ela nunca mais vai mudar, nunca mais vai poder conseguir perder peso, nunca mais vai sair desse corpo que ela tanto odeia. E ela tem que meio que lidar com isso, ao mesmo tempo também tendo que lidar com as consequências de ter sido transformada em vampira por acidente, quando a lei dos vampiros determina que as pessoas têm que ser aprovadas antes de ser transformadas em vampiros. Então, pô, a vida dela tá correndo risco também por ter virado uma vampira. E a premissa é muito interessante, eu fiquei muito empolgada com essa premissa, eu adorei a premissa, porque assim, uma das minhas personagens vampiras favoritas nessa vida é Cláudia, de Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, que é uma menina de 6 anos de idade que fica presa naquele corpo por décadas. E a mente dela evolui, ela passa a ter a mente de uma mulher, mas está presa naquele corpo de menina. E eu adoro essas questões de Cláudia, tipo, dela querer ser vista como mulher, mas a sociedade só vê ela como menino porque ela tá presa eternamente naquele corpo e tal. De como ela lida com os sentimentos dela conflitantes com relação a Louis e ela está por terem transformado ela tal, toda essa questão. Eu amo isso e eu esperava um pouco disso nesse livro. Só que não foi isso, não foi isso, tá certo? Esse livro, assim, foi uma grandíssima decepção, tá? Ele tem um aviso de gatilho, de que explora imagem corporal negativa e tal. Aí diz em parênteses no caminho para a positividade, e que tem referências a dietas não saudáveis, pá. Só que esse livro inteiro é um grande gatilho, porque Lily, nossa protagonista, ela não tem personalidade nenhuma, a não ser o fato que ela se odeia, que ela odeia o corpo dela, que ela é gorda, que ela acha que ninguém gosta dela porque ela é gorda, que ninguém respeita ela porque ela é gorda. Tudo gira em torno disso, e o fato que ela se detesta e tal. E assim, primeiro que a personalidade a personalidade dela tem a profundidade de uma colher de sopa, né? Já me deixa chateada aí. E pra piorar tudo, a mulher se derrete pelo macho desde a primeira vez que vê, que é o nosso mocinho Tristan, que é o vampiro que transforma ela. E ela fica burra toda vez que ela vê o macho. Toda vez que ela vê o homem, tipo, ela tem as ideias dela, ela tenta ter uma personalidade forte, se impor. Mas toda vez que ela vê o macho, ela se derrete e esquece de tudo isso. E esquece como se funciona pensar e ter ideias próprias. Tipo, é um livro, assim, preguiçoso, sabe? Porque a personagem tem ideias ótimas. Tem umas sacadas incríveis que nesse livro, por exemplo, de que ele só toma sangue que é descartado por bancos de sangue, que ela consegue pegar e tal. Então ela nunca toma sangue direto de uma pessoa. E ao mesmo tempo aqui, quando um vampiro é criado, também é criado um caçador de vampiros à la Buffy, pra ter um equilíbrio, basicamente. Então, tudo isso eram premissas tão legais, tão interessantes, mas que foram jogadas por terra com a personagem principal que é rasa, não tem nada demais, que fica burra quando vê um tanquinho. E o pior de tudo é como tudo se resolve assim do jeito mais estapafúrdio possível. Tipo, se resolve super fácil os conflitos dela com os vampirões lá, com o conselho dos vampiros e tal. E todos os problemas de imagem dela se resolvem quando ela descobre que o macho do tanquinho, na verdade, gosta dela desse jeito mesmo. Que ele se apaixonou por ela mesmo sem ela ser magra. Todos os problemas de imagem dela se resolvem porque um macho padrãozinho se apaixonou por ela. Gostaria de declarar que ela conhece o macho padrãozinho há menos de uma semana quando o livro termina. E já tá se mudando com ele. Vocês não têm noção da raiva que eu passei com esse livro, tipo, porque eu queria ver como ele terminava. Rolou outros gatilhos pra mim com questão de corpo e de dieta, porque eu tenho esses problemas e, tipo,
eu sofri por nada. No final eu sofri por nada porque o livro ruim. Então se você ver esse livro, dê meia volta e não pegue, porque ele não vale seu tempo, não vale seu dinheiro, tá certo? Foi a pior leitura do ano, foi essa de graça. Tipo, tudo que eu sofri com Rainha Charlotte, pelo menos era bem escrito. Com toda a derrota de Rainha Charlotte, de não ter gostado, de não ter ido com a cara dos personagens no livro e tal, pelo menos era bem escrito. Isso daqui é mal escrito pra dedéu, tá certo? O fato que um editor viu isso, gostou e botou e imprimiu isso, eu não tenho palavras pra descrever isso, tá certo? Tipo, sério, pior leitura de 2023 até agora. E enquanto eu tava lendo esse daqui, eu também li um conto no Kindle, tá certo? Uma história rapidinha, que foi As 220 Mortes de Laura Lynch, tá? Do Rafael Westenfelder, eu acho que é assim que se pronuncia sobre o nome do moço. É um livro que tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Ele é bem rapidão, acho que tem umas 70, 100 páginas, uma coisa assim. E é uma fantasia, sim, é um livro nacional, tá? Apesar do sobrenome de Rafael brasileiro, se passa em São Paulo a história. E é uma fantasia, na verdade, meio Feitiço do Tempo e A Morte dá Parabéns. A gente acompanha no livro Daniel, um garoto de 15, 16 anos que tá preso num loop temporal, no qual ele presencia todo dia novamente a morte da melhor amiga dele, dos jeitos mais bizarros, mais violentos possíveis. Tipo, ela morre esmagada por uma árvore que cai, ela morre atacada por um pitbull, ela morre baleada com um tiro perdido, no assalto. Um monte de mortes, assim, completamente estapafúrdias que acontecem. E Daniel tá preso nesse loop há 220 dias. Tipo, ele presencia a amiga dele morrer mais de 200 vezes e tal. E ele não sabe como terminar esse loop, ele não tem ideia de como fazer isso. Então a história já acompanhando ele no primeiro dia do loop. Ele sem saber o que é, então ele vai reacontecendo o loop e ele tentando descobrir como conseguir impedir que esse loop continue, como sair desse loop e tal. E apesar de ter um final meio que previsível pra quem já viu obras do tipo, sobre loops temporais, eu gostei da história, tá? Eu não gostei tanto de Daniel como personagem, mas eu gostei de Laura como personagem. E eu gostei da resolução. O final foi fofo. Apesar dos pesares do final, foi um final fofo. Eu gostei do que o Rafael fez nessa história. Então, se você tiver a assinatura do Kindle Unlimited, eu recomendo que você vá ler lá, porque é uma leitura super rápida. 2 horas você termina de ler ele, sem problema nenhum, e é bem divertidinho. Depois disso eu li mais um conto, dessa vez Finalmente em Seus Braços, de Dona Mirella Paz, tá certo? Esse conto saiu no final do mês passado. E é o 3º volume da série Amores em Pernambuco, de Dona Mirelinha. Esse é um conto sáfico. Nele a gente acompanha Roberta e Nathalie, tá? 2 moças que trocam olhares durante o festival de inverno de Garanhuns e depois acabam se encontrando por acidente no meio de Caruaru. E começam, assim, um relacionamento. É bem legal. Tem referências aos contos anteriores da série, tá? Que é Golden e Sempre Amei Você, se não me engano os nomes. Eu só peço que o nome esqueci de notar, porque... E é muito legal. Pra quem é de Pernambuco, vai adorar todas as referências altamente pernambucanas, tá certo, no livro. Só de ter um personagem chamando a mãe de Maninha, eu já me derreto com o livro, tá certo? Sou bairrista de Pernambuco, essa é a realidade. E tanto Finalmente em Seus Braços, quanto os outros 2 contos da série estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? Então se você tem essa altura do Kindle Unlimited, você pode ler lá, sem problema nenhum. E eles também estão disponíveis para venda no Kindle. Eu sei que Finalmente em Seus Braços está custando R$ 5,99. Eu acho que os outros estão com preço parecido, tá? E eu super recomendo, se você gosta de romance fofinho, mas também com uma pitada meio caliente. Finalmente em Seus Braços é uma ótima pedida. Assim como os outros 2 contos da série Amores em Pernambuco, tá? E agora vamos falar dos 2 livros que eu comecei em maio, mas eu não terminei. O primeiro é um livro que eu desisti dele, tá certo? Tipo, não deu, realmente, tipo, péssimo. Que é Walking a Witch Wonderland, da Juliette Cross. Que é um livro também da série Stay a Spell, que nem o primeiro livro que eu li esse mês, o Witches Get Stitches. Só que esse é um livro de contos, tá? De final de ano, contos de Natal, acho que é Direção de Graças, Natal e Réveillon. As histórias se passam em vários períodos diferentes. E são contos, cada conto é focado num dos casais da série, inclusive os que ainda não viraram casais, tá?
mas também foca no casal de amigos das irmãs que não tem protagonismo nos livros, mas que são super fofos, e eu basicamente só fui ler o livro por causa do conto deles, porque eu queria ver a história deles. Os contos são fracos, eles não acrescentam nada de verdade na história. Tipo, o único conto assim legal que eu gostei dos que eu li foi o do casal de Charlie e JJ, o casal gay, porque das irmãs, pai, eu achei tão chato, tão sem graça. E eu desisti depois de terminar o de Charlie e JJ, porque era literalmente a única coisa que eu queria ler nesse livro, então foi um livro que eu desisti de ler. E por último, um livro que eu comecei no dia 30 de maio, tá certo? E já tô aqui quase na metade, que é o In Every Generation, da Kendare Blake. Esse é um livro que se passa no universo de Buffy a Caça-Vampiros, que, como vocês sabem, é o meu seriado favorito da vida, né? Tipo, temos até tatu de Buffinha. E esse livro foca em Frank Rosenberg, a filha de Willow Rosenberg, tá certo? Nossa querida bruxa, mais bruxa que já existiu. E Frank se descobre a próxima Slayer, a nova geração das Slayers, depois de um atentado que aparentemente matou todas as Slayers, inclusive Buffy, Fate, Vi, todas elas. Não temos mais Slayers no mundo. E Frank tem que lidar com isso de tipo ser agora não só uma Slayer, mas a única Slayer, a única esperança que se tem do mundo pra lidar contra demônios, vampiros e outras coisitas mais. E tá bem interessante, tipo, eu tô curtindo muito esse livro. E quem gosta de Buffy, pelo menos assim, a parte que eu tô até agora, que eu já li o que? Até 150 páginas. Sério, tipo, parece que eu tô reassistindo Buffy. A Kendare Blake pegou muito bem o espírito de Buffy a Caça-Vampiros pra esse livro, porque assim, apesar de eu adorar a duologia Caçadora e... como é o nome? A Caçadora Escolhida de Kristen White, não tem tanto uma vibe de Buffy, porque você tá vendo personagens assim, fora do universo de Buffy, fora do grupinho de Buffy. Não são, Buffy mesmo só aparece raramente, só faz algumas citações a outros personagens do universo de Buffy que a gente conheceu na série. Mas esse daqui a gente tá assim, presenciando os personagens que a gente viu na série. A gente tem Willow, a gente tem Oz, a gente tem Spike, a gente tem Xander, a gente tem referências a Angel, todo o resto da cambada, a Giles e tal. Então tem muito mais gostinho de Buffy a Caça-Vampiros nesse livro. E assim, eu estou louca pra terminar esse livro, porque eu já quero o segundo. E tô curtindo bastante. Mas é isso, criaturinhas. Isso aqui foi tudo o que eu li em maio, tá certo? 2023, pra vocês. Eu consegui ler bem mais em maio, acho que eu li em abril. Eu tô feliz por isso, porque eu tava meio que numa ressaca literária, não tava conseguindo ler tão bem. Mas agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês leram agora em maio? Qual foi a sua leitura favorita? O que é que você mais gostou, tá? Dos livros que você leu esse mês, dos contos que você leu. Me conta aqui embaixo, vamos trocar figurinhas, tá? Eu vou deixar linkados todos os livros e contos que eu comentei, inclusive os que eu não gostei, aqui embaixo pra quem quiser comprar eles na Amazon, tá? Lembrando que eu ganho uma pequena comissão se você comprar usando meu link, então ajuda a amiga aí, tá? E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita, tá? Pra não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo. Também me segue nas minhas redes sociais, que estão linkadas aqui e aqui na caixa de descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Tchau!